O mundo está passando por um momento crítico, epidemias, guerras, esfriamento espiritual e também crise moral. E a pergunta que fica é, o que você tem a ver com tudo isso? Fica aqui comigo neste vídeo onde eu vou falar sobre as 7 esferas de influência da sociedade. Nós vamos aprender juntos que esferas são essas, seus significados e saber também como ser relevante na sociedade. Mas antes de continuar, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta também, compartilhe esse vídeo para alcançarmos mais pessoas. Não se esqueça também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E vamos lá! Fala aí, meus irmãos, eu sou o Robert Marks, seja bem-vindo ao nosso canal. Em 1975, os americanos Bill Bright, da Cruzada Estudantil, e Loren Cunningham, cofundador da Jovens com uma Missão, conhecida como Jocum, afirmaram que receberam de Deus uma visão estratégica de alcançar o mundo e transformá-lo por meio da influência de 7 áreas da sociedade, que são família, igreja, educação, tem a ver também com as escolas, governo, que fala da área da política, a mídia, que tem a ver também com comunicações, artes, entretenimento e também tem a ver com esportes, e 7º, economia, negócios, comércio, ciência e também tecnologia. Segundo os dois, essas 7 esferas de influência nos ajudarão a formar nações para Cristo. Afirmam também que são ferramentas para usarmos no cumprimento de Mateus 28, ou seja, discipular as nações e estender o reino de Cristo por toda a terra. E todo discípulo de Jesus tem dentro de si o desejo de fazer a diferença no mundo, não é verdade? E dentro disso, uma das perguntas que eu mais recebo, por exemplo, é: Robert, como que eu posso transformar um mundo também? E ao olharmos para a história da humanidade, nós vamos encontrar várias pessoas que transformaram o mundo de diversas formas e diferentes épocas e contextos, como por exemplo Gutenberg, no século XV, que foi o inventor da prensa, capaz de produzir cópias da Bíblia. Nós temos também William Wilberforce, que foi líder do movimento abolicionista do tráfico negreiro no século XVIII. John Wesley, que foi um dos maiores avivalistas na Inglaterra. Temos também Florence Nightingale, no século XIX, que ficou conhecida por seu papel como fundadora da enfermagem moderna. Também temos William Booth, que foi um pregador metodista britânico, que ele foi o fundador do Exército da Salvação. William Seymour, que foi pioneiro do movimento pentecostal. Martin Luther King, que lutou contra a opressão racial e sistêmica nos Estados Unidos. Billy Graham, que levou milhões de pessoas a Cristo através de suas cruzadas evangelísticas. Temos também Corrie ten Boom, acho que é assim que se fala o nome dela, que ajudou a salvar a vida de milhares de judeus durante o Holocausto. E claro, Jesus e os apóstolos, a lista é muito grande. Mas afinal, o que significa influência? Influência é a ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa, ou seja, o poder, o controle ou até mesmo a autoridade. E a pergunta que fica é, e quando a sociedade é transformada? Bom, a sociedade é transformada quando cristãos de todas as partes e das diferentes áreas de influência trabalham sempre em conjunto para um objetivo comum. Só que nós temos um problema aqui. Qual é? O problema da dominação. Alguns interpretaram e também ensinaram que os cristãos devem dominar as áreas de influência como mandato de cristianizar todas elas. Meu Deus! Em 2008, Johnny Elon, acho que é assim que fala o nome dele, escreveu em seu livro The Seven Mountain Prophecy que o cristão deve dominar as esferas. Já em 2015, não satisfeito, ele lançou o livro The Seven Mountain Renaissance, para corrigir sua interpretação errada da profecia usando o termo influenciar ao invés de dominar. E segundo Bill e Loren, essas 7 esferas são as que mais influenciam uma geração. A visão é boa, mas alguns que vieram depois deles, como vimos anteriormente, deturparam ao acrescentar ideias erradas. Agora, uma dose de escatologia. Nós temos o pós-milenismo, o prefixo pós significa depois. Segundo esse ponto de vista, Cristo voltará após o milênio e a igreja vai ser triunfante, ou seja, vai evangelizar o mundo todo e o mundo todo vai melhorar. Um pouco da ideia dessas 7 esferas da sociedade, ou 7 montes, como der esse nome, vem desse pensamento. O segundo é o pré-milenismo, o prefixo pré significa antes, e a posição pré-milenista diz que Cristo irá voltar antes do milênio. E eu, Robert Marks, que gravo esse vídeo aqui para vocês, sou desse pensamento. A igreja será perseguida, mas vitoriosa, o mundo vai piorar. Aí sim Cristo vem para arrebatar a sua igreja, ou seja, à medida que o evangelho é pregado e recebido, a sociedade é transformada. Agora, vamos ver um pouco sobre cada uma dessas 7 esferas de influência. Bom,
A primeira esfera, nós temos a família, né? E ela foi instituída por Deus, não é criação nossa, é criação divina. Lá em Gênesis, vemos a família sendo criada muito antes da criação do próprio Estado e da Igreja. E a Constituição brasileira consta no artigo 226 que a família é a base da sociedade. Através das famílias, as pessoas são discipuladas, tanto para o bem como também para o mal. E nós podemos ter lares cristãos seguindo padrões bíblicos. Se você tem um chamado para a área familiar, coloca aqui no comentário. E na segunda esfera nós temos a igreja, né? A igreja é a família espiritual gerada por filhos de Deus, é o corpo de Jesus formado por muitos membros. É a noiva do Filho que está sendo preparada e santificada para o seu retorno. É também a morada para o Espírito Santo, onde os discípulos se reúnem em adoração a Deus, edificação dos cristãos e também para evangelização do mundo. Jesus ordenou aos seus discípulos que discipulassem as nações. E como nós fazemos isso? Fazemos isso não estando dentro das igrejas, mas, claro, saindo pelo mundo. Igreja é onde nos alimentamos para que possamos levar o reino de Deus por toda a terra. E a terceira esfera é a educação. As escolas e universidades não são um cemitério para os cristãos, como muitos pensam, né? Esse é um ambiente perfeito para os cristãos expressarem sua fé. É através da educação que as gerações são influenciadas. Por isso, influenciar essa área com o evangelho pode ser crucial. A próxima geração é influenciada diariamente em nossas escolas e também universidades. E cristãos devem se envolver ensinando, escrevendo, administrando, participando também de associações de pais e mestres e também como membros de conselhos escolares. E na quarta esfera nós temos o governo, e a Bíblia é clara, o povo de Deus deve se envolver em política. Eu gravei um vídeo falando sobre as 5 visões erradas com relação ao cristão e a política, eu vou deixar o card aqui para você poder assistir. Agora voltando aqui, pense nos líderes da nação escolhida por Deus, tais como Davi, Salomão e os que governaram em países pagãos, né, como Daniel e José também. Foram jovens que exercitam princípios piedosos e também, eventualmente, se tornaram primeiros-ministros. Se Deus levantou líderes piedosos no Egito Antigo e na Babilônia, Ele pode fazer ainda hoje. Mas se cristãos desejarem servir em governo, eles terão de enfrentar uma cova de leões moderna, né? Deus usará isto para purificá-los e também edificar o seu caráter, para produzir seu estilo de líderes servos. Logo, os cristãos devem se envolver com a política, desde que tenham sido chamados para essa área com caráter. E na quinta esfera nós temos a mídia. A mídia eletrônica, como rádio e televisão, e a impressa, como jornais e revistas, já causavam um grande impacto na sociedade. Eu, por exemplo, sou formado em comunicação, então eu tenho propriedade para falar sobre essa área. E agora nós temos a internet, né, com sites e redes sociais que potencializam ainda mais a força que a mídia tem na propagação de informações e também na construção de ideias. E é nítido, por exemplo, que jornalistas são vistos, né, como servidores de causa própria e também manipuladores. Mas ainda assim, a mídia é uma esfera que é crucial no modelar da sociedade. Assim, precisamos de cristãos para usar esse canal para transmitir verdades que geram vida. E na sexta esfera nós temos as artes, né? Qualquer território que abandonamos, o inimigo preenche. Isso é o que aconteceu com o mundo do entretenimento, por exemplo. Também foi uma área que eu trabalhei durante 10 anos. O drama moderno, por exemplo, nasceu como forma de evangelismo, né? Peças de teatro medieval sobre moralidade foram criadas para ensinar as escrituras para um público que não sabia ler. E nós acreditamos que o cristão pode expressar de forma criativa a presença de Deus, seja através da música, cinema, teatros e entre outras manifestações artísticas por aí também. E sétima e última esfera nós temos a economia. Jesus sabia que era difícil servir a Deus quando somos abençoados materialmente, mas Deus quer que seu povo seja bem-sucedido no mundo dos negócios e sejam missionários ali. O problema não é o dinheiro, nunca foi. Mas se este é mais importante para nós do que Deus, Deus nos testará nisto e poderá pedir para darmos conta de tudo o que temos. Afinal, o dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele é um excelente servo. E de igual modo, precisamos de cristãos chamados à ciência e tecnologia como seus campos missionários. Nunca antes uma sociedade pôde fazer tantos milagres tecnológicos e mesmo assim estar tão incertos de suas amarras morais. Precisamos de cristãos que usam os recursos financeiros com sabedoria e prudência para que as pessoas sejam servidas e também amadas.
E nós precisamos entender que há dois reinos, luz e trevas, e eles estão sempre em guerra. E precisamos vencer para o reino da luz e o fazemos à medida que nos movemos para dentro de cada uma dessas 7 áreas de influência no espírito oposto ao que Satanás está trabalhando, né? E onde ele espalha ódio, nós devemos mostrar o amor. Onde a ganância prevalece, devemos dar mais do que qualquer outro, né? Com generosidade. E onde a intolerância está ganhando, devemos mostrar sempre lealdade e perdão. Agora, Robert, a pergunta é, você acredita nessa visão estratégica? Bom, como visão estratégica de evangelismo e discipulado, sim, mas não como dominação das esferas. Não como doutrina também, afinal, não é a grande comissão em si, essa visão estratégica das 7 áreas de influência. Nós sabemos que essa geração ela é má, perversa e rebelde, continuará sendo até piorar mais ainda, porém, nós não devemos ficar de braços cruzados assistindo e não fazer absolutamente nada. E eu me lembro de Keith Green dizendo, Jesus morreu de braços abertos, será que podemos viver uma vida de braços cruzados? Não dá. O que precisamos entender é que a grande comissão não se dá pela influência cultural, e sim pela pregação do evangelho e fazer discípulos de Jesus até a sua volta. Por fim, o processo de avanço do reino é sempre de dentro para fora. O primeiro campo de batalha para o avanço do reino é, sem dúvida, o coração do homem. Ninguém pode parar um homem transformado pelo evangelho. Segundo, passando pela família, que é a primeira instituição divina e fundamental de Deus, como vimos antes, e um coração transformado tem forte influência e impacto dentro de um ambiente familiar. Terceiro, a igreja é a família espiritual, a comunidade de discípulos de Jesus, que tem a missão em unidade de avançar o reino de Deus. E quarto, chegando nas nações, né? A transformação das nações acontece quando os discípulos obedecem à palavra de Deus, amando seus próximos, servindo suas comunidades e também testemunhando Cristo através de palavras e ações. E quinto, terminando aqui no mundo, o apóstolo João, por exemplo, repete 3 vezes a palavra mundo, João capítulo 1, se referindo em 3 aspectos diferentes, né? Primeiro, lugar geográfico. Segundo, matéria-prima. E terceiro, as pessoas. Todo discípulo deve influenciar em qualquer área que estiver inserido na sociedade com a palavra de Deus. Mas e você? Se identificou com alguma esfera? Acredita que Deus te chamou para influenciar alguma delas? Deixa aqui seu comentário sobre o que mais te inspirou. Muito obrigado por você ter assistido e até o próximo vídeo.